Oi, tudo bom? Tudo jóia? Glórias a Deus que nós estamos aqui mais uma vez tendo a oportunidade que Deus nos deu de ministrar a palavra. Eu quero agradecer a Deus porque você está aqui conosco nesse ambiente virtual, você está comigo aqui num ambiente virtual. Glória a Deus por isso, e eu creio que se você está aqui comigo é porque Deus está proporcionando esse momento. E eu peço que Deus possa estar ministrando ao seu coração, como está ministrando ao meu aqui nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus é. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E eu quero louvar a Deus por aquilo que Ele é. E hoje eu queria compartilhar com vocês, eu queria falar com vocês, e hoje eu queria tratar com vocês sobre a vida eterna. Eu queria falar sobre a vida eterna. Eu quero tratar sobre esse assunto, falar sobre a vida eterna, dizer sobre aquilo que Deus tem, que Deus ministra, como Deus flui, como que funciona a vida eterna, o que é essa tal de vida eterna, o que isso é, o que é, o que não é, o que deixa de ser. Eu queria falar com você hoje, eu queria compartilhar hoje, eu queria ministrar hoje sobre vida eterna. E para falar sobre a vida eterna, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que a vida eterna, na vida de uma pessoa, ela tem um marco de início, um momento inicial que ela começa a vida eterna a brotar, quando ela inicia na vida de uma pessoa. Quando que uma vida eterna começa? Quando começa a vida eterna numa pessoa? Será que quando ela nasce, naturalmente dizendo, quando ela nasceu, saiu ali do ventre da mãe dela, ali começou a vida eterna para ela? Não, não é isso que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia diz é que essa vida eterna, assim, ela começa com o nascimento, mas não com o nascimento natural, com o nascimento espiritual. A vida eterna começa com um novo nascimento, quando a pessoa nasce para Cristo, quando a pessoa nasce para Deus, quando ela toma a sua decisão de aceitar a Cristo, de caminhar com Deus, naquele momento que ela decidiu, naquele momento que ela escolheu, naquele momento que ela se arrependeu do caminho que ela vinha tendo, e ela aceitou a Jesus sendo o Senhor da vida dela, naquele momento começa a vida eterna na vida da pessoa. Por que naquele momento começa a vida eterna? Porque até então o que estava prevalecendo, o que estava reinando, o que estava estabelecido na vida da pessoa não era a vida eterna, nem tampouco vida, mas era a morte. Porque a Bíblia diz que o pecado nos aprisionou na morte, nós estávamos vinculados à morte por causa do pecado. E nós não tínhamos outro caminho, nós não tínhamos solução. E essa solução para nós veio desse aprisionamento do pecado, da morte, com a morte de Jesus. O sangue derramado naquela cruz, a ressurreição dele, aquele ato de Jesus trouxe para nós vida. Por que trouxe vida? Porque antes não tinha vida. Antes era a morte que reinava, a morte reinava. Então, quando começa a vida eterna na vida de uma pessoa, quando ela se torna um cristão genuíno, um filho de Deus, quando ele se torna filho de Deus, aí começa a vida eterna. A Bíblia fala no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Uau! Que tremenda essa declaração aqui do apóstolo João, que ele fala assim: por isso quem crê no Filho, quem crê em Jesus, terá. Não, a Bíblia me afirma que tem a vida eterna. E ele fala: todavia, contrário disso, se alguém se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não aceita o Filho, não recebe o Filho, a Bíblia está dizendo que não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, não tem a vida eterna. Então a vida eterna não é para toda e qualquer criatura, a vida eterna é para os filhos, aqueles que creem no Filho, aqueles que creem em Jesus. E a Bíblia afirma que aquele que crê em Jesus, quem crê no Filho, tem a vida eterna. A carta de João, 1 João, capítulo 5,
Eu vou ler o verso 11 ao verso 13, depois vou pular para o verso 20. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele fala aqui: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Verso 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, uau! A Bíblia está me afirmando mais uma vez aqui, que aquele que tem o Filho, aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho, que está no Filho, que crê no Filho, tem a vida eterna. E lá no fim do verso 20 diz que este é o verdadeiro Deus, ou seja, está falando de Jesus Cristo aqui, e que Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Então, se Jesus é a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Jesus. A vida eterna é o Filho de Deus. A vida eterna é uma pessoa. E aqui mais uma vez, como eu disse, está afirmando que aquele que tem o Filho, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. E essa palavra aqui no original, tanto essa palavra aqui no livro de 1 João, como lá no Evangelho de João, que nós lemos no capítulo 3, que fala que tem a vida, que tendes a vida, essa palavra no original é a palavra echo. No grego é a palavra echo. Significa ter, segurar, eu tenho, eu possuo, é meu, eu possuo, significa tenho, aquilo é meu já é meu por possessão, eu possuo aquilo. Não significa que, não é eu vou ter, não é futuro, é presente, é agora, eu tenho, eu possuo, significa seguro, eu tenho, eu possuo, não é eu terei. Se eu crer em Jesus, um dia lá no céu eu vou ter a vida eterna. Não, a vida eterna é para agora, para aqueles que são filhos de Deus, que creem no Filho de Deus, porque Ele é a vida eterna, e essas pessoas, elas possuem a vida eterna. Ou seja, possuir significa estar nele, está dentro dele, está nele, tem a vida eterna. A vida eterna, essa palavra vida eterna, a palavra eterna, e parece muito óbvio, mas é bom a gente compreender o que significa essa situação de ser eterna, essa vida que é eterna. Essa palavra eterna significa que ela não tem fim, é claro, ela é eterna, mas é aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sempre tem sido e sempre será. Nunca termina, é eterna. Ou seja, ela já tem sido e sempre será. Não é algo que será, já tem sido e continuará sendo, sempre será, não tem fim. Essa vida que Deus nos concedeu através do Filho dele, através do Filho Jesus, através do Filho amado dele, essa vida em nós, ela não tem fim, ela não termina, ela não acaba. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa vida é para sempre, é eterna. Certa vez, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo lá no final do livro de 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, ele está dando algumas orientações, alguns direcionamentos para Timóteo, e olha o que ele fala para Timóteo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e do qual você fez boa confissão diante de muitas testemunhas.
Essa palavra aqui que Paulo escreve para Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo para ele tomar posse da vida eterna, tomar posse, essa palavra aqui no original significa para segurar, para você agarrar, atacar agressivamente, tipo assim, é meu, eu vou pegar. Significa tomar posse, me apoderar de uma forma apropriada. Eu me apodero de algo mostrando iniciativa pessoal, ou seja, não é a vida eterna que vai tomar posse de mim, é eu que tomo posse dela. Eu, de uma forma consciente, deliberada, intencional, de uma forma assim, pela fé, eu tomo posse, eu me apodero, eu me agarro, eu me seguro, eu pego de uma forma violenta, agressiva, eu seguro ela, porque ela é minha, e ela não vai deixar de ser minha mais. Toma posse da vida eterna, ou seja, não abre mão disso, porque isso é seu, por herança vindo através de Cristo. É sua a vida eterna. Temos que ter a vida eterna e não ficar esperando o céu. É um equívoco que às vezes nós cometemos, muitas vezes cometemos, que nós estamos esperando o céu. Não, Deus nunca nos orientou a isso. Não existe uma orientação dessa na palavra. O que Deus diz para nós nos orienta de forma muito clara em várias passagens, é que nós temos que ter a vida eterna e não ficarmos esperando o céu, porque a vida eterna é uma pessoa. Nós temos que nos tomar posse dessa pessoa. Quando eu tomo posse de Jesus, Jesus é meu e eu sou dele, eu tenho a vida eterna. A vida eterna é o próprio Jesus. A vida eterna então é para agora, porque eu não tomo posse de Jesus, eu não me entreguei a Jesus. Jesus não faz parte da minha vida no futuro, não, é agora, é já, para todo aquele que nele crê, não perecerá, é agora. No mesmo livro de 1 João no capítulo 1, verso 2, João escrevendo, e ele está relatando algo que ele vivenciou, também que ele viveu, não apenas espiritualmente, mas naturalmente também, ele viu, ele experimentou, e ele fala no verso 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem que estava com o Pai? Quem estava com o Pai? Jesus estava com o Pai. Ele é a vida eterna. Ele fala assim, e a vida se manifestou. Ele se manifestou, ele esteve entre nós. A vida se manifestou, esteve entre nós. Nós até falamos semana passada aqui, nós ministramos sobre Jesus, quando Jesus diz eu sou, e uma das coisas que Jesus diz que ele é, eu sou a vida. Eu sou a vida. Você acha que a vida de Jesus, é eternal, acaba? É limitada? Claro que não. A vida que Jesus dá é eterna. É uma vida abundante e eterna. Essa vida se manifestou em João, no Evangelho de João, no capítulo 3 agora, a partir do verso 14, e eu vou ler também o verso 16, que é um verso muito conhecido, que eu sei que muitos decoram esse texto. Mas olha o que está escrito a partir do verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Verso 16. Você pode estar aí comigo, pode falar, provavelmente você deve saber isso de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Presta atenção, esse verso tão conhecido, ele não está dizendo que quem crê no Filho vai ter o céu, não, vai ter a vida eterna. Não é o céu que é a promessa é a vida eterna. E se a vida eterna é Jesus, então nós podemos fazer uma seguinte leitura aqui. Faça uma leitura comigo aqui no final do versículo.
vamos ler, não, vamos ler o versículo 16 de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a Jesus. Que se Ele é a vida eterna, são sinônimos. Mas tenha a Jesus. Deus deu o seu Filho, Deus deu. A maior expressão de amor é dar. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a Jesus. Por quê? Porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o pão da vida, Jesus é o Messias, Jesus é a porta, Jesus é o princípio e o fim. Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vai ter a vida eterna, vai ter Ele, vai ter Jesus, vai ter a vida eterna, não vai mais perecer, acabou. A morte não tem mais domínio, não reinará mais, mas a vida. A morte não terá mais domínio sobre vós, mas a vida. Em João, um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, fala assim, no verso 24: em verdade vos digo, palavras de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Só que não para por aí. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Ele estava na morte, mas ele agora foi passado para a vida. Ele estava na morte, mas agora não. Agora ele passou. Passou significa passado, não está mais, já aconteceu. Aconteceu quando? Quando ele creu no Filho de Deus, quando ele creu em Jesus, creu na palavra dele. Quem ouve a minha palavra e crê naquele, no Pai que me enviou, tem a vida eterna. E ele promete, não vai entrar em juízo. Ei, não vai entrar em juízo. Mas passou da morte para a vida. Isso não é uma promessa para o futuro, para aqueles que já estão em Cristo, é para agora. Aquele que crê, é agora. Passou da morte para a vida. Não interessa se está no meio de uma pandemia. Se você crê no Filho, você passou da morte para a vida. Não interessa o caos. Se você crê no Filho de todo o seu coração, se foi efetivamente crer, o crer significa não é, tem dúvida, porque dentro do crer não existe dúvida. Eu creio mais ou menos algumas coisas. Não, então você não crê. Não crê. Se tem dúvida no meio, não existe comunhão entre crer e dúvida. Mas se você crê que foi Deus que enviou Jesus, se você crê na palavra dele, se você crê naquilo que ele falou, se você crê que foi Deus que o enviou, você tem a vida. E passou da morte para a vida. Um pouquinho mais para frente, Jesus, lá no capítulo 17, quando ele está fazendo aquele momento ele está fazendo uma declaração de despedida, ele vai fazer uma oração ali ao Pai, e ele fala lá no verso 3, e a vida eterna é esta. Aqui ele fala o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? O que é? A vida eterna é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho. Quem conhece a Deus, e aqui esse conhecer é importante entender algumas coisas, porque pode ser que a gente fale assim, eu conheço, eu sei que Deus existe e o Filho dele, eu já li alguma coisa. Não, essa palavra conhecer no original, a palavra ginosco, significa conhecer, entender, ter conhecimento um conhecimento apropriado. E ela diz mais, significa saber especialmente através da experiência pessoal. Não conhecer teológico, teórico, ou filosófico ou histórico. Não conhecer doutrinário. É um conhecer por experiência pessoal. Eu conheço, aquele que conhece a Deus por experiência pessoal, por relacionamento com Ele, por viver com Ele, por estar com Ele, por caminhar com Ele. Essa é a vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, que tenham experiência contigo, que experimente o Senhor, que te conheçam, que te entenda. Essa é a vida eterna. Esta é a vida eterna.
Esta é a vida eterna. E essa palavra, principalmente o judeu compreende muito bem essa palavra aqui no original, essa palavra que eu disse, ginosco, porque é uma palavra que ela também é usada também para tratar sobre relação sexual. Tanto é que essa palavra é usada lá em Lucas, capítulo 1, verso 34, quando o anjo aparece para Maria e diz para ela que ela ia ter um filho, e Maria, que era uma virgem, né? A Maria era uma virgem, ela disse para o anjo o seguinte, olha o que ela responde para o anjo: como será isso? Porque eu não sei, eu não tenho, essa palavra não sei, é a palavra que, no original que eu li para vocês, ginosco, eu não sei, eu nunca tive, eu não sei o que é uma relação sexual com homem algum, eu não conheço homem, eu não sei o que é isso, eu nunca conheci, essa é a mesma palavra no original, ou seja, olha como que é importante nós entendermos isso, porque expõe uma intimidade muito plena. Se trata de uma relação sexual entre o homem e mulher, a relação sexual entre um homem e a mulher é a maior expressão de intimidade que existe entre duas pessoas. Ou seja, eu preciso conhecer a Deus nesse nível de intimidade profunda, real, verdadeira. Não é um conhecimento por leitura histórica, pelo livrinho da apostila da doutrina do módulo 3 da teologia. Não, é por conhecer, por experimentar, por viver. Tanto é que ela perguntou: eu não sei. Aí o anjo responde para ela. Ali ela não estava com dúvida. Ali Maria não estava com dúvida. Ela só dizia: como que vai ser isso? Porque eu nunca experimentei isso, eu não sei como que é. Então, a vida eterna é esta. Qual é? Que conheçam a Ti, experimentem de Ti, uma experimentação pessoal, íntima, real, verdadeira, genuína. É por isso que nesses momentos de pandemia, de crise, muitos vacilam, muitos tropeçam, muitos escorregam. Por quê? Porque efetivamente ainda não conheciam a Ele, e não tinham experimentado de fato a Ele. No máximo se relacionaram com algum tipo de questão religiosa, questão doutrinária, conhecimento humano, intelectual a respeito de Jesus. É tudo aqui na mente, intelectualmente precisa encaixar tudo, aí se encaixar, está tudo bem. Não, o conhecimento é pessoal, é íntimo, é pelo Espírito, porque como nós lemos semana passada, que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto nenhuma condenação mais há, para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses que andam pelo Espírito, esses que andam com Deus pelo Espírito, que conhecem a Deus pelo Espírito, esses sim têm a vida eterna. A vida eterna é revelada a Ele. Por quê? Porque a vida eterna não é algo natural. A vida eterna é algo espiritual, e não tem como o natural alcançar o espiritual. Não existe essa possibilidade. Na verdade, o natural, por vezes, ele confronta o espiritual. E ainda mais quando é uma coisa carnal, a carne e o espírito, a Bíblia diz que eles brigam sempre. Nunca haverá comunhão entre eles. Então não adianta eu querer entender Deus pelo meu entendimento humano, pelo meu conhecimento intelectual, por ouvir grandes filósofos, grandes estudiosos. Não, no máximo isso pode me ajudar, pode me dar uma direção. Não que essas coisas de repente não sejam importantes, eu não estou tirando a importância disso, estou dizendo que a base não pode ser essa. A base tem que vir por revelação, por conhecimento, por andar, é uma coisa cotidiana, diária. Não é por aulas, não é por vídeos, não é por vídeos no YouTube, não é relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono, eu conheço Ele, eu tenho a vida, porque a vida eterna é esta. João 17, verso 3, Jesus dizendo que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus quem enviaste. A vida eterna não é algo que nós estamos esperando. Eu estou esperando o dia que eu vou ter a vida eterna. Não. A vida eterna é algo que aqueles que estão em Cristo Jesus já têm. O problema é que as pessoas estão esperando um lugar e não uma pessoa. As pessoas estão aguardando um lugar que é mágico aos pensamentos humanos, assim, então é uma coisa, parece até hollywoodiana, mágica, uau, Disney, uhul. Não, nós não temos que esperar um lugar, nós temos que ter uma pessoa, porque a visão que nós temos do céu é muito infantilizada.
Nós, por vezes, temos a visão do céu vinda pela cultura, não vinda por revelação, não vinda pela palavra. Nós temos uma visão infantilizada, a gente vê nuvenzinhas, branquizinhas, porque se a nuvem tiver um pouquinho pretinha, não vale, porque o céu não é assim. O céu não vai ter aquelas nuvenzinhas pretinhas, não, é só nuvenzinha branca, anjos tocando harpa, ruas de ouro. Eu não vejo a hora de chegar nesse lugar. Deus está dizendo para nós hoje, você não entendeu nada. Não é um lugar que nós temos que esperar, mas nós temos que viver uma pessoa, a vida eterna, Jesus. A palavra diz em Isaías que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, é em Jesus que nós temos a vida eterna, e a vida eterna começa nele, porque se ele é o Pai, se Jesus é o Pai da eternidade, o Pai é aquele que gera, o Pai é aquele que gera. Então, se ele é o Pai da eternidade, tudo começa nele. Olha o que diz lá em Isaías 9:6, um verso bem conhecido também. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Jesus, ele é o Pai da eternidade. Tudo começa nele, através dele. O que ele fez por nós foi para que nós tivéssemos acesso à eternidade, para que nós pudéssemos ter acesso através dele, através de Jesus, à vida eterna, à eternidade. Então, ou seja, para uma pessoa ir para o céu, porque sim, um dia nós vamos para o céu, não é que o céu não existe, sim, um dia nós vamos para o céu. Eu não estou dizendo que o céu não existe. Você entendeu isso aí, você confundiu, não é isso. Mas para ir para o céu, você já precisa ter a vida eterna. Não é que você vai chegar lá, agora eu vou ter a vida eterna. Não, para você chegar lá, você já tem que ter a vida eterna. Porque lá no céu, não é que lá no céu você vai ter a vida. Para você chegar lá, você já tem que ter tido a vida. Porque a vida eterna é o passaporte de entrada. A vida eterna, quem que vai entrar, quem que vai para o céu? Quem já tem a vida eterna. Quem vai entrar? Quem tem a vida eterna. Porque quem não tem a vida eterna vai ter a morte eterna. Inferno, amigão. Se você pensa que não existe, existe. Não falo muito sobre isso ultimamente, mas existe. E lá no inferno não tem vida. Não tem vida, ela é morte. Lá é cruel. Lá é morte eterna, filhão. Então quem vai chegar, quem vai ter acesso ao céu? Quem já tem a vida eterna. Esses vão ter, porque a vida eterna é o passaporte, é a porta. Por que também que eu posso dizer isso, afirmar? Porque Jesus disse em João capítulo 10, verso 9, que ele era a porta. Olha o que ele disse. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, a porta é uma pessoa, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Onde você acha que é isso aqui? Jesus é a porta, ele é a vida eterna, ele é a porta. Para eu chegar ao Pai, para eu chegar ao céu, para eu chegar lá, tem que passar por ele, porque ele é a porta. Eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. E você tem que entrar por mim. Você tem que passar por ele, pela essa pessoa, por ele, Jesus. E ele garante, é uma promessa, é uma garantia. Sobre isso não tem dúvida, não há questionamento, não há impugnação. Ele fala, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Ele não diz assim, eu vou analisar. Depois que você entrar, eu vou fazer uma análise, um relatório, vou puxar seu relatório, vou ver se você vai ou não. Não, ele está garantindo, se você entrar por ele, será salvo. Você vai entrar, vai ser salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Uau! Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Só nele não existe outro caminho, não existe outra porta. Não existe. Se você estiver vacilando aí, meu amigo, minha amiga, volte, se arrepende. Se arrependa e volte. Porque ele é a porta, ele é a vida eterna.
porta. O que é uma porta? Uau! A porta é um lugar de acesso, é um lugar que existe nas casas, nos prédios, nos lugares, que é um lugar que eu tenho acesso a alguma coisa. Significa que a porta aqui é o lugar de acesso a Deus, ao reino. Como eu acesso Deus? Como eu tenho acesso a Deus? Passando pela porta. Quem é a porta? Jesus. Quando eu passo por Jesus, quando eu passo por Ele, eu tenho acesso ao Pai. Jesus disse em João capítulo 14, respondendo à indagação de Tomé: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui não é um texto dizendo sobre salvação. Salvação é o início de tudo, não é só isso. Mas para ter relacionamento com o Pai, tem que passar por Ele, porque Ele é a porta, Ele é o caminho. A porta então é o lugar de acesso a Deus, ao reino. Essa palavra porta aqui no original, quando a gente vai buscar, significa lugar de entrada, lugar de oportunidade. Uau! Porta, lugar de entrada, de acesso, de oportunidade. Em Lucas capítulo 15, verso 7, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é um versículo também bastante conhecido. E tem gente que usa esse versículo aqui para fazer festa literal, né? Fazer festa. Uau! Mas aqui, a primeira coisa que Jesus está falando aqui, esse texto, Jesus fala, ele é a sequência de uma parábola. Jesus está falando uma parábola, que ele está tratando com os fariseus. E ele fala 3 parábolas em sequência, todas com o mesmo objetivo, todas tratando a mesma coisa. E aqui no final dessa primeira parábola ele diz isso: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador, porque ele estava fazendo um questionamento entre gentios e os fariseus, que os fariseus se colocavam numa condição muito melhor, porque eram filhos de Abraão e etc. E vai ter mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Presta atenção. Que se arrepende. Do que por 99 justos. Esses justos é uma ironia, talvez Jesus está falando sobre os fariseus, para que não necessitam de arrependimento. Esses caras, vocês estão falando que vocês, né, não precisam, tá joia. Primeira coisa que a gente precisa entender desse texto aqui: um pecador, uma pessoa que é um pecador, ele precisa se arrepender. E esse arrependimento tem que ser arrependimento genuíno, de uma forma deliberada, consciente. Eu me arrependi. Não é emocional, não foi movido pelo ambiente, estava emocionalmente mexido. Não é isso. Ele precisa arrepender de uma forma deliberada, consciente. Ter consciência de que ele é um pecador e que ele se arrepende. Primeira coisa: haverá júbilo por um pecador que se arrepende. Ele tem que ter consciência de que é pecador e por uma forma consciente, deliberada, intencional, ele se arrepende. Essa palavra júbilo, alegria, não é uma festa como se fosse uma conotação de comemoração, não. É muita alegria, é júbilo. O coração do Pai se alegra, o coração de Deus se alegra, é uma alegria, um júbilo tremendo. E terceiro, por que se alegra? Por que há esse júbilo? Esse júbilo acontece por quê? Por quê? Porque um pecador se arrependeu. Quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu, há alegria, há júbilo. Por quê? Porque um pecador se arrependeu, e não porque aceitou Jesus simplesmente. Pode até parecer a mesma coisa, se arrepender e aceitar Jesus, e algumas vezes pode ser que seja, sim, de fato. Que a pessoa tomou a decisão de aceitar a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor, ela naquele momento exato, ela se arrependeu, ela reconhece que é pecador e se arrepende, e ela toma essa postura, mas não necessariamente, porque tem gente que aceita, aspas, a Jesus, mas não se arrepende, porque arrependimento é demonstrado através dos frutos, através da sua vida, da sequência daí para frente. Peraí, será que está arrependido mesmo? Ou só se moveu de uma forma emocional, de uma forma de mente, se emocionou numa situação ali e tal? Na verdade, essa alegria é quando um pecador se arrepende. Importante entender o seguinte: quem que é um pecador? Você pode dizer assim: eu sou um pecador. Depende, pode ser que não mais. Porque quem é pecador? A palavra pecador no original é a palavra amartolos,
significa pecador, a pessoa que é dedicado ao pecado, que não livre do pecado, uma pessoa especialmente mal. Isso é pecador. Essa palavra no original significa isso. É uma pessoa que é dedicada ao pecado, ou seja, ele vive no pecado, é a prática, a natureza dele é pecado. Ele não está livre do pecado ainda. Por que não está livre? Porque ainda não tomou posse da liberdade que há em Cristo Jesus, ainda não se libertou do pecado, não morreu para si, não morreu, o seu velho homem ainda não morreu, e ele não nasceu de novo. Essa pessoa é o pecador. Pecador é a pessoa que tem uma natureza plena, ele vive, mesmo que ele não fizer nada de ruim naquele dia, ele é pecador. A natureza dele é corrompida, é do mal, é uma natureza que foi contaminada pelo pecado de Adão, é pecador. É um pecador. E quando esse pecador se arrepende, quando ele se arrepende, há júbilo no céu. Por quê? Porque como nós lemos lá anteriormente, ele passou da morte, porque o pecado faz isso, passou da morte para a vida. Você acha que é possível que se a pessoa continuasse nessa condição, eu ia continuar pecador na morte e ele ia para a vida pecador? Não, ele foi transformado, ele houve uma mudança na vida dele. E essa palavra arrependimento, o pecador que se arrepende, essa palavra é a palavra metaneo, palavra traduzindo para o português é metanoia, que significa arrepender-se, mudar de ideia, mudar de propósito, mudar a mente, mas não é mudar simplesmente a mente, não é simplesmente mudei, não, é mudar para melhor, mudar segundo Deus. Ele entende, ele reconhece, ele enxerga os pecados dele passados, que ele praticou até então, e ele se arrepende, ele pesa o coração dele, ele se arrepende. A palavra no original significa isso, mudo o homem interior, e significa particularmente com referência à aceitação da vontade de Deus, ou seja, ele se arrepende, ele muda o homem interior dele, ele se arrepende, porque ele está aceitando a vontade de Deus. A palavra meta significa mudou depois de estar com. Olha aqui, cara, quando eu li isso, cara, eu confesso que eu falei, uau, metanoia, meta significa mudou depois de estar com, e a palavra metanoia, o noia, né, significa pensar, pense, ou significa, que essa tradução dessa palavra significa corretamente pense diferentemente depois de uma mudança de mente, ou seja, a pessoa encontra Cristo, tem um encontro com Ele, reconhece a Jesus como Filho de Deus, se arrepende, muda depois desse encontro, mudar depois de estar com quem? Com Ele, com o Filho amado de Deus, com o Filho Jesus que morreu por nós. Há uma mudança, um arrependimento. Em 2 Coríntios 5,17, outro versículo bem conhecido, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está, não é se frequenta uma igreja, se é da membresia, não, é se está em Cristo, é nova criatura, não é será, não, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos, tudo se fez novo, toda aquela meleca que eu estava envolvido por causa do pecado, aquela lama, aquela sujeira, aquele coração ruim, aquela mente ruim, aquela mente que não havia se arrependido, muda. Por quê? Porque eu me torno uma nova criatura. Para aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está, não é que é simpatizante, que se interessa, que acha interessante, não, é que está em Cristo Jesus, é nova criatura. E as coisas antigas, que tinha a ver com o passado, com o pecado, com o mal, ficaram para trás, passaram, e eis que se fizeram novas. Uau, essa é a verdade para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa é a verdade. Sabe, o arrependimento não conserta, não muda o seu passado, não, o que aconteceu, filho, já aconteceu, mas ele cura e transforma o seu presente e muda o seu futuro. O arrependimento faz isso. Ele não vai mudar, consertar o passado, ele vai ajustar o presente, vai mudar teu futuro. A nova vida com Deus se inicia com arrependimento.
sem arrependimento não podemos nos relacionar com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O arrependimento é uma decisão de mudança de atitude, de vida, de mentalidade. E que uma pessoa é levada a reconhecer o seu pecado, sentir tristeza por causa dele. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, que a gente muda o nosso coração, a gente olha e fica triste. Antigamente não estava nem aí. E não é só isso, o arrependimento é uma decisão de abandonar aquela vida. Eu abandono, eu deixei aquela vida torta, aquele pecado, aquela coisa ruim, eu deixo, eu abandono. Por quê? Porque eu confio em Deus, porque eu sei que Ele é Deus, que eu entendi que Jesus é meu Senhor e que Ele me perdoa. Perdoa. Deus nos perdoa quando estamos arrependidos. Com remorso, com tristeza, com angústia de coração? Não. Arrependido. Metanoia. 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 Toda metanoia gera perdão. Se arrependeu? O perdão de Deus te alcançou. Se arrependeu? O perdão de Deus te alcança. Se arrependeu? Você é coberto pelo perdão de Deus, pelo sangue de Cristo. 2 Pedro 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 9. Olha o que fala. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgaram demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Mas olha o que Deus quer, olha o que Deus espera, olha o que Deus está guardando, senão que todos cheguem ao arrependimento. Uau, essa é uma promessa, esse é um desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Todos vão se arrepender? Não, infelizmente. Mas isso é a vontade de Deus? Não, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Porque através do arrependimento eu tenho acesso a Jesus, eu tenho acesso à vida eterna, eu passo pela porta e aí eu tenho uma vida com Ele. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem, confiam em Jesus, Deus dá essa vida. É uma promessa, é uma garantia. É uma garantia que essa vida começa aqui, agora, aqui, na questão natural, nessa nossa vida terrena, e vai continuar depois com Ele, lá no céu. Aleluia. E eu quero terminar fazendo uma seguinte indagação. Você já imaginou passar a sua vida sem ter convicção de que você tem a vida eterna? Sempre com dúvida, sempre com questionamento. Você não tem, você pensou, ainda mais nesses momentos de crise, de terror, de caos, de pandemia, de inquietude, de coração, de afronta, das situações. Você pensou, uma pessoa que olha para tudo isso e não tem convicção, certeza da vida eterna? Como pode? Deve ser terrível, deve ser terrível. Eu falo deve porque eu não consigo imaginar, porque eu não consigo imaginar sem a vida eterna. Para mim, eu estou vivendo a vida eterna, eu estou na vida eterna. Para mim não há dúvida disso, eu não tenho dúvida que Jesus é a minha vida, e gerou vida eterna em mim. Agora você já imaginou passar uma vida sem ter essa certeza, sem ter essa convicção de que você tem a vida eterna? Essa não é a realidade que Deus tem para você, não é. O que Deus espera é que todos se arrependam, para que tenham a vida eterna, tenham a Jesus, tenham o Filho dele, experimentem dele, conheçam a ele, se relacionem com ele, caminhem com ele, seja o motivo da vida, seja tudo para você. Não passe mais nenhum momento da sua vida sem essa convicção do seu coração. Se arrependa do pecado, se arrependa da mentira, da dúvida, da angústia. Qual que você tem que se arrepender? Se arrependa, Ele te perdoa. Toma posse da vida eterna. Como Paulo diz para Timóteo, tome posse, se agarre, possua a vida eterna. A vida eterna é para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê no Filho Jesus, Jesus Cristo, aquele que veio aqui na terra, permaneceu aqui,
não pecou, não errou, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai, aguardando. Que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, ministrar teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.